Pessoal, estamos de volta ao WW Especial, agora no streaming. Eu sei que a gente vai acabar fazendo um programa só sobre isso, Zé, né? Em que medida é possível um pacto de Moncloa quando os caras estão preocupados em gerar corte de 15 segundos no TikTok? Mas, ok, é um belo tema, mas eu vou ficar um pouquinho naquele que a gente estava, que é tentar estabelecer como é que os tempos trabalham. O Marco Antônio tinha até se referido a você e dito, no tipo de situação política que a gente cria, com uma dúvida muito grande quanto à insegurança jurídica em sentido amplo. Que tipo de decisão vem que altera o jogo político? Isso está tendo um impacto perceptível, explorando aí a sua expertise profissional como economista, do ponto de vista do cenário, do Brasil dentro do cenário mundial? Dentro do cenário mundial? Como investimento, como atração? Sim. Aí entram muitas outras variáveis, né? Porque como o cenário mundial, ele é de muita instabilidade, o Brasil, no relativo, não aparece mal, né? A gente tem uma economia fechada e, portanto, fica menos vulnerável a medidas protecionistas dos países. Até temos uma diplomacia que está até tentando fechar acordos, enfim, aproveitar essa onda dos países na Europa de quererem diversificar os seus parceiros comerciais. Então, a gente está tentando ali, né, viabilizar, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Nós não temos uma relação de dependência de regiões que estão em conflito tão forte. Quer dizer, claro, depende de produtos derivados do petróleo, né, que são insumos para fertilizantes e tal, mas, de uma forma geral, a nossa posição relativa nos blinda. A questão é que a questão eleitoral, isso está cada vez mais impactando e, obviamente, de forma crescente, a formação de preços no mercado. Isso é uma... Então, assim, toda essa confusão, é claro que cada vez mais vai entrar no cálculo de quem está ali na linha de frente tomando decisões de investimento. Agora, você vê que são em dois tempos, né? O tempo todo a gente está falando de dois tempos aqui. Um problema concreto agora e que, não quero ser repetitiva, mas a questão do pragmatismo, porque o Lula, ou o governo, trouxe o STF quase como um fator dissuasório ali, né? Olha aqui, olha, eu tenho essa arma aqui. O Congresso pode atrapalhar a vida de agendas como, por exemplo, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil e outras agendas do governo. Mas, por outro lado, o Supremo também tem a questão das emendas parlamentares. Quero dizer que cada um tem uma armazinha embaixo da manga. Por isso que eu acho que no final vão tentar fazer ali um ajuste, um acordo pragmático, porque um poder está, de alguma forma, ligado, né? Os interesses se entrelaçam. Isso é uma discussão. A outra é, a partir disso, o que a gente pode esperar de acordos no futuro para dar conta das agendas econômicas urgentes do país, né? Não são, essas coisas, elas têm conexão, mas, obviamente, tem lógicas diferentes a depender de quem vai ganhar a eleição. E aí, hoje, eu não vejo bombeiros para essa situação. Acho que a classe política vai buscar o seu equilíbrio, porque cada um já está mostrando, olha, eu tenho aqui como pressionar você, hein? Mas para a agenda de verdade econômica, de reformas duras, constitucionais, uma nova rodada de uma reforma da Previdência, por exemplo, aí vai ter que ter, aí é uma outra conversa, né? Aí a gente está falando de busca de consensos que vão ser necessárias e que a polarização é veneno para isso. Por isso que eu fico muito preocupada em trazer de novo o clima de polarização. Porque fica muito mais caro o apoio no Congresso, daí o tal do presidencialismo de coalizão, haja ginástica para fazê-lo funcionar. O Centrão fica muito poderoso, né? E ficam os dois polos ali não conseguindo dialogar. Então, veja que tem nuances aqui, mas, né, nessa história de fazer um acordo, uma concertação, não é claro que para agora. Sim. Mas para um próximo governo vai ter que ter. Deixa eu fazer uma provocação a vocês, muito a partir do que você disse agora, Zeina, mas também um pouco da minha experiência como repórter político. E fazer a seguinte pergunta: se a gente pensa na direta já, e pensa em todo o processo político 85, 86, que leva a Sarney, leva ao Plano Cruzado,
e leva depois ao plano real. São acontecimentos políticos de grande magnitude e às vezes eu me pergunto, olhando para trás, das coberturas às quais eu participei, se tudo isso que aconteceu teria sido possível, o Brasil não tivesse sido vítima de choques externos relevantes. O choque externo da dívida da América Latina no começo dos anos 80, que segue a um choque de energia importantíssimo, que nos leva a uma situação inflacionária. Aonde vem minha provocação? Em cima do que você descreveu como um cenário, até a palavra estou colocando eu, não é você que a usou, mas talvez você concorde. É curioso que, em meio a essa enorme turbulência internacional, a gente tem uma situação até certo ponto benigna. Ou porque a gente está fora do radar dos caras, não estamos na mira deles, mas, de qualquer maneira, a gente surge ali, na comparação com os países emergentes, eu não vou dizer ilha de tranquilidade, aliás, foi uma frase do Geisel lá em 1970 e pouco. Eu não vou dizer que a gente é uma ilha de tranquilidade, mas nós somos um país com grandes atrativos, infraestrutura para o pessoal investir, tem um monte de dinheiro da China aí querendo entrar. E isso dá para a gente uma certa, digamos, eu não sei se dá para respirar tranquilo, mas no quadro geral a gente não está na mira da briga grande. Então a gente também não está ameaçado. Tira um pouco o senso de urgência, seu ponto. Isso. Aí que vem minha provocação. Significa que a gente vai poder empurrar com a barriga há mais tempo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que a gente aí que tá tem a provocação. Uma discussão de curto prazo, que é a questão fiscal, né? Mas na discussão... Mas ela é uma bomba que vai explodir agora? Na discussão de longo prazo, a instabilidade está sendo apontada de maneira muito direcionada para todos nós aqui. Se nós não conseguirmos pragmaticamente agora um acordo que minimamente salve 2026, 2027, né? E se não sentarmos para discutir de fato que projeto de país e que projeto de Estado a gente quer. E aí nós dependemos, aí a tua provocação, que passou pelo Creomar e passou pela Zena também, ou seja, esses grandes pactos passaram por grandes lideranças e passaram por partidos. O cenário não apresenta nenhum sinal dessas questões, né? Ou seja, cadê as grandes lideranças? Os partidos hoje eles estão muito mais preocupados Essa pergunta é horrível. Eles estão muito mais preocupados em fusões, tá, em se juntar em federações, mas muito mais olhando o fundo de financiamento eleitoral do que os programas que, porventura, possam unificar cada um deles, não é? Então, hoje, nós temos aí lideranças políticas que elas são muito novas, ou seja, surgiram no cenário até em função da polarização e que, de alguma maneira, nós precisamos dar um tempo ainda para saber se elas ganharão estatura, não é? Suficiente para poder nos levar a algum lugar. O Creomar nos disse no segmento anterior que ele vê essas lideranças sendo sufocadas. Sufocadas Foi a palavra que você usou. Exato. Agora vou fazer uma pegadinha com o Creomar. Creomar, chega um cliente seu do Oriente Médio, esse cara está acostumado com turbulência. Esse cara sabe bem o que é mudar a coisa do dia para o outro, um míssil passando pela cabeça de um do outro. Isso. Fora a situação humanitária atroz, trágica, horrível que acontece hoje. Eu digo especialmente porque eu sei a sua ligação com a área. O que está acontecendo com a população em Gaza, por exemplo, é inaceitável nesse ponto, do ponto de vista de tragédia humanitária, mas essa é uma área do mundo onde as pessoas estão acostumadas com o mundo sacudindo com abalos sísmicos horríveis. Ele chega para você, que é um analista de risco, não conhece o Brasil, você diria para ele que vale a pena investir no Brasil? Eu diria a ele que vale a pena investir no Brasil, mas vale a pena também estar escudado de uma boa assessoria que lhe explique como o Brasil funciona em determinado sentido. Isso é boa. Eu acho que esse acaba sendo o caminho. Por quê? Porque ao final do dia, tudo aquilo que nós acabamos construindo com suas perguntas e a maneira muito didática como você vai guiando o debate, nos traz a uma reflexão, que eu acho que é bem importante. Esse é um momento, em algum sentido, crítico. Seja pela questão de curto prazo, seja pela necessidade de pensar o Estado. Mas, como muito bem dito e comparado, quando a gente olha o horizonte de outros países emergentes, o Brasil tem algumas características que o deixam mais estável ou com mais oportunidade. E talvez, William, seja essa percepção de que as coisas efetivamente nunca vão ficar muito graves,
que faça com que fragmentos importantes da estrutura política não acreditem na existência de uma crise. Enquanto você conversava com a Zena e com o professor Marco Antônio Teixeira, vinha muito à minha mente aquele conto da criança e o lobo na vila. Que a criança vem na vila a primeira vez e fala, olha o lobo, as pessoas se assustam. Em inglês eles chamam cry wolf, chama o lobo, até um ponto, cara, chega, para com esse negócio aí. E até o ponto em que as pessoas não acreditam mais nele, e uma hora é o lobo de verdade, ele tenta avisar, as pessoas não prestam atenção, e aí é tragédia. O que me parece aqui é que tem tanto tempo que a gente está discutindo com muita frequência do ponto de vista político as questões fiscais, que uma parte do estamento político se sente anestesiada para a discussão, dizendo não, dinheiro dá em árvore, ou então pior, dinheiro o governo pode imprimir, porque tem isso também no fundo, né? Uma percepção de atores políticos de que se a situação ficar muito ruim, eu invento novas receitas, eu emito mais dinheiro. E aí a velocidade de movimentos feitos pelo mercado e pela sociedade brasileira, que são muito importantes, como a independência do Banco Central, talvez não consigam responder ao nível de dissociação da realidade que pode surgir da tomada de decisão política. Isso aí é uma grande provocação ao economista. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, olha aí, vem um Trump aí, enfia 3 trilhões na dívida americana e tudo bem. Antes dele estava o Biden, que colocou os Estados Unidos numa situação fiscal que você vai dizer, peraí, se você fosse o Brasil, eu tinha fechado o país. Então, por que a gente está tão preocupado com isso? O troço anda sozinho, Zena. Olha, você sabe, eu vou fazer uma ponte dessa sua pergunta com a sua provocação anterior sobre por que não tem uma crise externa que nos impacte diretamente, isso gerar uma postergação. Que é o que aconteceu com a Argentina do Milei. Não dá para entender a Argentina do Milei sem o que eles passaram externamente. Exato. Agora, tem um ponto que é a lição desde os protestos, né, de 2013, a sociedade está muito mais exigente. Sim. Bolsonaro não conseguiu se eleger, e até faço uma provocação, em parte por causa da inflação, né, que corrói a confiança das pessoas, das classes médias. A gente está falando da taxa de desemprego nas mínimas históricas, uma velocidade do crescimento das políticas sociais muito forte, inclusive precisa de uma calibragem ali, porque muita gente não está recebendo, não deveria receber, tá? Tá um certo descontrole ali. Você está falando do BPC. Na verdade, tudo, né? Okay. O BPC é um pedaço, né? Mas tem também auxílio-doença, quer dizer, tem um certo descontrole ali. Então, a gente olha as transferências, um crescimento muito forte, mas numa taxa, né, de desemprego nas mínimas, uma massa salarial e a massa de rendimentos de uma forma geral, né, de renda de uma forma geral crescendo num bom ritmo. A inflação é alta, é verdade, acima da meta, mas considerando o passado recente, não é nada, né, não é uma inflação descontrolada, aquela coisa. E a aprovação do presidente só faz cair. E é muito arriscado, né? Vai falar assim, não, tá líquido e certo que vai se eleger, né? Não parece. Então, assim, essa sociedade mais exigente, ela tem forçado a alternância de poder. Então, pode não ter um gatilho lá fora, mas, em compensação, essa inquietação está aqui dentro. Né? As pessoas querem prosperar, as pessoas querem, como eu disse, um Estado que funciona melhor, não estão topando o aumento da carga tributária, não é só o setor produtivo, o mercado financeiro, a sociedade. Lembra aquela confusão da taxação das blusinhas? As pessoas falam, mas como assim? Né? Eu vou ter que... o rico vai lá para fora, compra, traz coisas e eu não posso importar a minha blusinha? Né? Então, veja, essa inquietação da sociedade, para ser sincero, eu acho ótimo, tá? Eu acho que é isso mesmo, a sociedade mais exigente e vai tentando empurrar a política, né? Então, eu acho que é uma forma de responder aqui essa ponte aqui dessa... Faz sentido. Né? A minha aposta é nessa sociedade mais exigente que quer algo diferente do que a atual classe política está entregando. Você vê o Lula vítima do que hoje alguns chamam internacionalmente de a maldição do incumbente?
A gente tem visto várias eleições, nem todas terminam do mesmo jeito, é claro, não a gente pode dizer que acontece sempre. Mas há uma má vontade, na América Latina é muito claro isso. Quem está no governo já começa mal uma eleição. Olha, William, o contexto da América Latina aponta para isso mesmo, né? Agora acho que no caso do Lula, eu sinto um terceiro mandato muito diferente, né? Primeiro eu tenho a impressão que o Lula se sente um aposentado, né? Eu vejo nele pouca vontade de fazer articulação política, de conversar, de chamar os atores, não é? O Lula do primeiro e do segundo mandato conversava com todo mundo. Trazia para o governo, basta a gente lembrar, estava o Roberto Rodrigues e estava o MST no mesmo governo, não é? Agora, neste governo, eu acho que quanto mais a crise aumenta, mais ele acua, não é? Então, a capacidade de diálogo dele se reduziu bastante, ou seja, não é o mesmo Lula. Isso é péssimo do ponto de vista para a democracia, quando a gente olha para frente... Mas aí você está falando de uma capacidade da condição humana, as pessoas envelhecem e se transformam, ou você está falando da capacidade intelectual de entender o que acontece? Eu acho que talvez seja até as duas coisas, né? Ou seja, a pessoa envelhece, se transforma e, ao mesmo tempo, também, talvez, a assessoria, né? As pessoas que o ajudam a interpretar a realidade, vê a realidade com outras lentes. Não, isso aí é um clássico do jornalismo político hoje. Todos os repórteres veteranos como eu lembram a qualidade do Estado-Maior que político. Estado-Maior político. Eu não estou falando da qualidade moral das pessoas. Vamos ser bem claros. Sim. Não é uma abordagem moralista minha, é uma abordagem técnica da capacidade dos agentes políticos de entenderem o que acontece. Exato. Ele tinha um Estado-Maior 1000 vezes mais competente do que ele tem hoje. Correto. Eu acho que esse é um grande problema. E o outro, eu sinto um pouco uma certa falta de vontade mesmo, né? De estar ali conduzindo o governo. Agora, o que, de certa forma, me deixa um tanto quanto cético, William, é que se a gente vê um cenário de volta da polarização, tá? E o governo está trabalhando com essa polarização com vistas ao processo eleitoral, nós estamos imaginando... falando do impacto de Moncloa, concertação, tudo que a gente imagina, uma dificuldade muito grande nós chegarmos no médio, no longo prazo mesmo, a uma capacidade de reunir diferentes atores, diferentes interesses para tentar pensar que país nós queremos. Tá? Ou seja, se a cada eleição daqui para frente nós restaurarmos o nível de polarização, ou nós contra eles, ou qualquer tipo de discurso que ao invés de construir nas diferenças, afaste as diferenças, vai ser difícil a gente pensar um país. Concordo plenamente. Hoje, a conjuntura, sobretudo externa, nos favorece e nos blinda. E nos faz, de alguma maneira, viver esse fenômeno. Há um tempo atrás, desemprego pequeno era motivo de alta popularidade do presidente. Tá? Hoje, se você trabalha com nível de desemprego quase que dos menores da história do país, e o presidente cada vez mais tem menos popularidade. Então, temos que, de certa forma, pensar o seguinte, olha... Para pensar o Brasil, nós temos que superar a polarização. Para pensar em construir alguma coisa, um projeto de país, nós temos que pegar uma lição clássica da democracia. É nas diferenças que se aprendem, e qualquer democrata, que se diz democrata de fato, quando for para um debate, tem que ir disposto a mudar de ideia também, a construir, e não simplesmente ir por embate na perspectiva de que o outro vai ser destruído para que eu possa exercer o poder. 2018 foi assim, 2014 foi assim, 2022 foi um pouco assim também, não foi tanto, porque tinha todo o discurso da Frente Democrática, mas o que a gente está vendo é que 2026 se desenha para esses passos para trás. Tá? Tanto que ninguém vai poder recuperar, de fato, o discurso de vamos construir o país na diferença, vamos construir a democracia. Tá? A não ser que, de alguma maneira... com a saída do Bolsonaro de cena, sobretudo porque ele vai passar um mês agora, literalmente, fora da cena, as lideranças que estão aí esperando a decisão dele começam a discutir mais com a sociedade. E comecem, de fato, a falar, olha, eu penso o país desse jeito. Da forma que está hoje, nós estamos só discutindo entre uma possível reeleição do lulismo, que eu concordo com a Zena, cada vez o cenário se apresenta como muito difícil, e de uma alternativa que não está clara ainda. E não está clara nem como ela vai surgir. E que nos faz ver cenários como o cenário do PSD, né? Que hoje é talvez um dos principais partidos do país e que está em todos os governos.
e que a gente não sabe muito bem para onde vai, porque Minas com Pacheco vai com Lula, agora o Sul vai com bolsonarismo, Bahia vai com PT, e assim funciona a competição política brasileira. Fica difícil a gente entender como construir um país quando você não senta para discutir projetos. Não senta para discutir propostas. É uma inquietação, pelo menos para mim, muito grande, não é? Porque os partidos que são cruciais para a gente cresceu na literatura, não é, Creomar, valorizando muito o papel de interlocução dos partidos, hoje são meros canais, até porque a legislação brasileira é isso, né? O monopólio da competição eleitoral é via partidos de acesso ao poder. É isso. Mais nada. Eu acho ótimo para encaminhar como questão final para o programa essa que você está levantando. Estamos condenados a uma eleição meramente pessoal, sem discussão do que realmente interessa para 2026, Creomar? Bom, pela tendência que se apresenta com os dados que nós temos exatamente até agora, é o que parece, né? E é o que parece, sobretudo, e aqui eu vou me aproveitar das falas da Zena e do professor Marco Antônio Teixeira, é sobretudo também por um processo de própria escolha do Executivo. Vamos lembrar da agenda que leva o Lula à vitória em 2022. Ela tinha um componente de inflação, de melhoria da qualidade de vida e da percepção econômica, dizendo que era a hora de voltar a tomar cerveja e comer picanha. E ela tinha um componente político, que envolvia a ideia de que Lula não era um candidato por si mesmo. Ele era o candidato de uma ideia, que era salvar o prédio constitucional de 88, uma coalizão, uma frente ampla em defesa pela democracia, era o nome, né? Lula vence a eleição e quando você olha o núcleo decisórios, quer dizer, aqueles 5 ou 6 ministros que ao fim do dia têm poder de verdade, eles têm um traço em comum. Eles são todos do mesmo partido do presidente. Enquanto que outros atores que foram essenciais para aquela vitória ao emprestarem suas reputações, como o Geraldo Alckmin ou a própria ministra Simone Tebet, entram no governo, mas ficam numa posição mais periférica. Isso gera um impacto, ao observar isso cotidianamente em Brasília, naqueles partidos que entram no governo, que começam a dizer, ok, sempre que a situação é difícil, se apela à democracia e à responsabilidade, mas sempre que há algum tipo de ganho ou benefício, o ganho e o benefício são obra exclusiva da capacidade do PT de ser o único intérprete digno das vontades populares. Isso vai, obviamente, desgastando o processo. E aí a gente pode lembrar, William, algo que você escreveu sobre, que algumas vezes eu pude até participar dessas discussões contigo na edição semanal do WW, que era a expectativa que atores políticos do governo e da sociedade tinham de que o governo fizesse uma correção de rumos via reforma ministerial. No fim, a reforma ministerial não veio e foi uma mera acomodação de atores visando não a estabilidade do governo, mas a correlação de forças para a eleição interna do Partido dos Trabalhadores em julho. Então, você mexeu um de cá de uma corrente e pôs para lá, você pegou o outro de outra corrente e pôs de cá, e foi montando quebra-cabeças, fechou, usando uma expressão futebolística, fechou a casinha, e a cada vez, creio que foi a Zena que falou isso, a cada vez que o governo se sente acuado, ele toca a sineta da polarização. E isso gera coesão, então a tendência é que o governo vá nesse caminho. Não dá para falar do outro lado, porque como o professor Marco Antônio Teixeira disse muito bem, a gente não sabe ainda de onde vem a alternativa. Mas o desenho que a gente tem até aqui, infelizmente, é este. Vamos para uma eleição meramente pessoal? Eu acho que não. Eu acho que não. A gente vai ter que ver qual vai ser o grande tema da eleição. Lá atrás teve a questão de costumes, depois questão da democracia, né? Não dá para fugir da economia agora, William, não dá. Quando a gente vê, por exemplo, mesmo que seja só simbólico, a discussão, por exemplo, do Congresso sobre reforma administrativa, quer dizer, a classe política já entendeu que não tem mais dinheiro, que vai ter que mexer nessa estrutura de Estado e o Estado precisa funcionar melhor. E a sociedade desconfia muito bem, assim, mais que desconfia, né? Acho que se enxerga cada vez mais isso.
E uma discussão, essa questão do rico contra pobre, enfim, eu acho que também vai entrar. Vamos ver como vai ser, né? Como vai ser explorado isso. Mas se for uma discussão do tipo, olha, realmente o Estado brasileiro precisa funcionar melhor porque ele não está gerando nem crescimento nem justiça social, que bom que venha esse debate, mas passa pela economia. Então, a depender de como for o debate no ano que vem, o quanto a economia de fato entrar, aí eu vou dizer para você que não vai ser só a coisa personalista, não. E, óbvio, os nomes que vão aparecer, claro. Marco Antônio, você já tinha falado sobre isso. Algo a acrescentar? Não, eu estou um pouco temerário, mas esses temas ninguém vai poder fugir. Agora, obviamente, William, que os partidos escolhem a partir de pesquisas eleitorais, a partir de viabilidade. Então, os atores escolhidos terão a responsabilidade de conduzir esses debates. Mais uma vez, também, eu sou um tanto quanto cético em relação a isso. Eu acho que a única certeza que a gente tem hoje é que o Lula é candidato à reeleição. Ah, eu não tenho essa certeza. Tá? Se não for alguém, tá, do próprio Partido dos Trabalhadores ou na linha sucessória do governo, será. Se for o ministro Fernando Haddad, talvez tenha uma discussão, inclusive, mais qualificada, não é? De quem está vivendo esse problema. Estou sendo descritivo aqui, Okay. do ponto de vista de colocar na agenda. Agora, eu não diria para você, hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula será candidato ou está candidato. Eu acho que talvez só se acontecer algum acidente de percurso muito forte, não é? Eu costumo dizer o seguinte, quando se criou o PT tinha um candidato que era o Lula. Ao longo do tempo, o Lula tem um partido que é o PT. A ausência do Lula pode ser mortal para o desempenho eleitoral do partido em âmbito nacional, inclusive no Nordeste. Tá? Que é, de certa forma, a região que contrapõe a fragilidade que o Partido dos Trabalhadores tem, sobretudo no eixo sudeste, mas com um deslocamento muito forte para o sul e para o centro-oeste. Eu acho que tem um pragmatismo eleitoral aí que virou uma armadilha, né? Dificilmente a gente sai de uma eleição personalizada, né, para uma eleição mais programática. E uma armadilha psicológica. A Exato. gente vai ter que ir aos clássicos da literatura para entender a alma desse personagem político chamado Lula. Sem dúvida. Que é, no fundo, quem vai tomar essa decisão. Eu queria agradecer aqui a vocês três, começando por você, Cromar, por estar aqui conosco no estúdio. Muito obrigado pela participação. Zena, muito obrigado por estar aqui na Avenida Paulista com a gente. Marco Antônio Teixeira também, igualmente. Muito obrigado. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.